Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos agora para mais uma aula. Hoje a gente vai estar corrigindo a página dos exercícios sobre números racionais. Só que agora envolvendo o quê? Multiplicações. Vejamos que a gente vai utilizar os números decimais e também pode ocorrer de a gente ter operações com números fracionários, tá bom? Vamos agora começar a nossa correção com a página 234. Vejamos a primeira questão. Você tem uma tabela aqui de valores de produtos que tem na papelaria. Caderno, cola, tesoura e os valores de cada um individualmente. Um caderno vale R$ 27,85. Uma cola, R$ 4,20. A letra A diz que Samantha comprou alguns produtos dessa lista. 2 cadernos, 5 lápis, um jogo de canetinha. E a questão quer saber quanto que ela gastou no total. O José também fez compras nessa papelaria e comprou 3 cola, tesoura, lápis, régua. E também quer saber quanto ele gastou, mas a pergunta é o seguinte, na letra B, ele quer saber que o José deu R$ 50 para pagar o que ele comprou. Ele vai querer saber se vai ter troco ou não. Então, vamos montar essa questão? Vejamos. Vamos, então, iniciar pela letra A. Veja a letra A. A letra A são os produtos que a Samantha comprou. A Samantha comprou 2 cadernos. Quanto vale um caderno? R$ 27,85. Então, você vai fazer o quê? 2 vezes R$ 27,85. Ela comprou 5 lápis. Quanto vale um? R$ 1,20. E 5? 5 vezes R$ 1,20. E um jogo de canetinha, então é só uma vez R$ 16,75. Tá bom? Agora, ela quer saber quanto ela gastou. E aí, depois que você fez a multiplicação, você vai juntar todos os resultados. Veja que 2 vezes R$ 27,85 dá R$ 55,70. Que 5 vezes R$ 1,20 dá R$ 6. E que 1 vezes R$ 16,75 é R$ 16,75. Somando todos os resultados, veja que números decimais é vírgula embaixo de vírgula, ok? E o resultado final deu R$ 78,45. Então, ela gastou R$ 78,45. Agora vamos ver o caso do José. José comprou 3 colas. Uma cola vale R$ 4,20. Então, 3 colas, 3 vezes R$ 4,20. Uma tesoura é R$ 8,70. Então, tá aqui. 4 lápis, um lápis é R$ 1,20. E 4, você faz 4 vezes R$ 1,20. Uma régua é R$ 2,70. Então, depois que você multiplicar, você vai juntar todos os resultados. Veja que 3 vezes 4,20 deu 12,60. 1 vezes 8,70, 8,70. 4 vezes 1,20, 4,80. 1 vez 2,70, 2,70, porque a gente sabe que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Soma-se todos os resultados, deu R$ 28,80. Então, este é o valor da compra do José. Só que ele quer saber o seguinte, ele deu uma nota de R$ 50 e ele quer saber quanto ele vai ganhar de troco. Para isso, a gente precisa aplicar a subtração. Veja que a subtração aqui, vírgula embaixo de vírgula, tá bom? E observe, 0 vezes 0, 0. Aqui, o 0 é menor que o 8, então ele precisa pedir emprestado. É importante você identificar que na hora de pedir emprestado, veja, o 5 vai deixar de valer 5 e vai ficar valendo de quanto? De 4, certo? Aqui vai ser 9, por quê? Porque ele vai emprestar para o do lado, que vai ficar de quanto? De 10. Então, ó, 10 menos 8, 2. 9 menos 8, 1. 4 menos 2, 2. Então, aqui é o resultado. Então, quanto ele vai receber de troco? R$ 21,20. A nossa resposta. Recebeu de troco R$ 21,20. Ok? Vamos agora, então, para a próxima questão. Importante você observar
a subtração do impedir emprestado, hein, galera? É importante para vocês não errarem, tá bom? Vejamos, a questão 10 está pedindo para que você multiplique todos esses números aqui, racionais, tá bom? Mas observe o seguinte, que existe uma regra que a gente aprendeu desde que a gente começou a falar sobre números inteiros, que é aquela regrinha de multiplicação quando os sinais são diferentes. Vocês lembram? Quando eu tenho sinais iguais, dá positivo. Quando eu tenho sinais diferentes, dá negativo. Então, ó, coloquei aqui uma tabelinha para vocês relembrarem. E veja aqui, ó, positivo com positivo dá positivo. Ó, menos com menos também dá positivo. Por quê? Ó, dois sinais iguais, positivo. Agora, quando o resultado vai dar negativo? Quando eu tiver dois números com sinais diferentes. Aí sim vai dar negativo. Mas aqui, professora, são dois sinais de menos, não importa, não são iguais? Então, se são iguais, o resultado vai ser positivo. O resultado só deixará de ser positivo se os sinais dos números forem diferentes, tá bom? Então, vamos para a primeira questão. Veja, a letra A são sinais iguais, então vai dar positivo. Vejamos, a gente multiplicou o 4. Primeiro, a gente na multiplicação começa com 4. 4 multiplica todos esses números e chega a esse resultado. O 6 multiplica todos esses números e chega a este resultado. No final, você soma, né, os dois resultados. A vírgula só surge após você finalizar a sua multiplicação. Por quê? Você vai ver os números que você utilizou na multiplicação e ver quantas casas decimais ele tem. Nesse caso aqui, ele tem 3, então eu vou andar de trás para frente, ó, 1, 2, 3, e aí eu acrescento a vírgula, como ela está aqui, ok? Veja que eu multipliquei normalmente, como a multiplicação que vocês já conhecem, e a vírgula só veio surgir no final, após eu contar quantas casas decimais tem, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Positivo, porque os sinais são iguais. Vamos agora para a segunda. Veja, eu não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. A multiplicação ocorre normalmente. Multipliquei o número de cima por 2 e achei esse resultado. Depois multipliquei de novo por 1, deu este resultado. Somei os resultados, tá bom? E deu negativo. Por que deu negativo? Primeiro você soma. Eu coloquei negativo porque sinais diferentes dá negativo. E o porquê da vírgula depois da segunda casa decimal? Porque eu só tenho, ó, duas casas decimais. Então, eu começo daqui 1, 2, acrescento a vírgula. Ok? Vamos agora para a letra C. Veja a mesma coisa, eu não tive aquela preocupação de, na hora de montar a multiplicação, vírgula embaixo de vírgula, porque isso não vai interferir em nada. Multipliquei todos esses números por 3, depois pulo uma casinha, veja que eu sempre deixo um espaço aqui. Multipliquei todos esses números por 6. Agora, vou somar todos os resultados, somei. Coloquei o sinal de negativo porque aqui são sinais diferentes, então vai dar negativo o meu resultado. Agora, e a vírgula? Porque, veja, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas decimais e acrescento a vírgula, tá bom? Vamos agora para a letra D. A letra D, veja, você tem aqui o número decimal, voltando a dizer, não tive aquela preocupação de colocar vírgula embaixo de vírgula, porque é multiplicação. Multipliquei todos os números por 8. Se você quiser, não precisa multiplicar todos os números por 0, porque vai dar 0. Você só multiplica uma vez, que é no caso aqui por 8, e aí você conta quantas casas decimais você tem, ó. 1, 2, 3, 4 com a de baixo. E aí você faz o seguinte, você vai andar 1, 2, 3, 4. Coloca a vírgula e acrescenta o 0, só para completar o número. E mais nada, tá bom? Eu coloquei aqui, multipliquei todos os números por 0 só para vocês verem, mas não precisa. Você vai chegar ao mesmo resultado, ok? Vamos agora para a próxima. Veja a próxima questão, outra multiplicação. Veja que a letra E
são sinais diferentes, então vai dar negativo. Multiplica normalmente todos os números por 3, depois todos os números por 5, soma-se todos os resultados, somei. O meu resultado vai dar negativo porque os sinais são diferentes, correto? Agora, eu coloquei a vírgula aqui porque eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Então, eu tenho 1, 2, 3, coloco a vírgula. Esse é o procedimento da multiplicação. A vírgula só surge no final quando você achar o resultado. E aí você conta quantas casas decimais. A mesma coisa aqui. Veja, multipliquei todos os números por 1, depois todos os mesmos números por 2. Coloquei o resultado, deu positivo, porque eu tenho dois números multiplicados que têm sinais iguais, certo? E veja que eu tenho duas casas decimais, então eu vou andar 1, 2 casas decimais e acrescento a vírgula, tá bom? Então veja que o procedimento e a regra para multiplicação com números decimais é bem tranquila, tá bom? Basta você treinar. Agora, observe que na questão 11 também é para a gente aplicar multiplicação. Só que ele diz o seguinte, que 1 quilo é 14,90. Agora ele quer saber se ele tivesse que comprar 2,4 kg, ou só 5, ou só 500 gramas, ou se ele tivesse que comprar só 1,7 kg ou 4 quilos. Para isso, você aplica o quê? A multiplicação também. Então, veja que na multiplicação você tem todos esses resultados, ó, 14,90, primeiro com relação à letra A, 2,4. Veja que eu multipliquei normalmente, como vocês viram na questão anterior, só que eu contei depois, no final, as casas decimais. Tenho 3 casas decimais. Então, eu vou andar... eu não coloquei o zero aqui. Tanto faz, tá, gente? Vocês colocarem o zero ou não. Vocês podem colocar o zero para vocês poderem contar as casas decimais e depois, se quiser, descartar esse zero, que não tem problema. O zero aqui só vai ter uma função para na hora de você contar as casas decimais, porque não são 3. Então, você vai contar 1, 2, 3 e acrescenta vírgula. Mais nada. A mesma coisa na letra B, ó, 14 multiplicado por 0,5. Eu multipliquei todos os números por 5. Não precisava multiplicar por 0, porque você está vendo que dá tudo zero. Professora, você não colocou o zero aqui. Você pode colocar o zero só para você poder, ó, contar as casas decimais. 1, 2, 3. Coloquei a vírgula. Mas se quiser, depois descarta o zero. Por quê? Eu falei para vocês na explicação dessa matéria que todos os zeros que a gente acrescenta no final de um número decimal não vai interferir no resultado, no valor. Só interfere se a gente colocar, ó, no meio ou entre eles. Aí sim. Mas no final não vai interferir, tá bom? Agora, veja a letra C, 14,90 vezes 1,7. Veja quantas casas decimais eu tenho. 3 casas decimais. Então, você primeiro multiplicou todos os números por 7 e achou esse resultado. Depois, multiplicou todos esses números por 1, achou o resultado. Soma todos os resultados, somou. Agora, quantas casas decimais eu tenho? 3. Professora, você não colocou o zero. Não tem problema, gente. Você coloca o zero lá para contar as casas decimais e você vai ver que dá certinho. 3 casas. E depois, se quiser, descarta o zero, que não vai interferir, como eu já falei. Agora aqui, veja que eu multipliquei todos esses números por 4 e achei esse resultado. Como eu tenho 2 casas decimais, eu andei 1, 2. Se eu quiser cortar esse zero que está aqui, não vai interferir, vai continuar sendo R$ 59,60, tá bom? Veja que a questão era só para multiplicar e mais nada. Agora, a questão 12. Fiquem atentos à questão 12, tá? Por quê? Olha, André quer cercar uma horta que tem em seu terreno. A região destinada a ela é retangular, com 8 metros de comprimento por 5 de largura. Então, no terreno, ele separou esse pedaço no formato de um retângulo. Por que eu sei que é um formato de um retângulo? Por causa das suas medidas.
Agora, e ele diz aqui, ó, retangular. Ele quer fazer isso com 5 voltas de fios de arame, ou seja, esse espaço retangular que ele separou para fazer a horta, ele quer cercar com arames, só que ele quer dar 5 voltas, tá bom? Com esse dado, responda a pergunta. Aí vem a letra A. Quantos metros de fios de arame André gastará para dar uma volta? Então, ele quer saber uma volta. Aqui, quantos metros de arame ele gastará ao todo para cercar as 5 voltas? Então, ele vai ter uma volta, depois outra, 5 vezes. Depois, ele quer saber qual o valor que ele vai gastar, porque 1 metro do arame é R$ 5,75. Se não houver desperdício, né? Quanto André gastará de arame? Quanto André gastará para comprar o arame necessário? Então, agora a gente vai o quê? Observar o procedimento para resolver essa questão. Veja, primeiro, eu coloquei aqui o terreno, mas é a parte da horta, tá? Então, a horta aqui é no formato retangular. E que ele falou que é 8 de comprimento e 5 de largura. Então, ó, todo retângulo, este lado mede igual a este. E este lado mede, e este lado mede igual a este. E aí, a primeira pergunta é: quanto ele vai gastar de arame em uma volta? Então, é só você saber o seguinte. Veja que para eu colocar o arame na minha horta, a primeira volta eu tenho que colocar o arame assim, não é? Em volta do espaço retangular que separei para a minha horta lá no terreno, correto? Beleza. E para eu saber quanto eu vou gastar de arame, o que eu tenho que fazer? Calcular, então, este lado mais este, mais este, mais este. Então, você vai somar 8 mais 5 mais 8 e mais 5. E isso a gente diz que é o perímetro. Você está calculando o perímetro de uma área, neste caso retangular. Então, você vai somar a medida de todos os lados, que é igual a 26. Então, quer dizer que uma volta é 26 metros de arame. Então, ele vai gastar quantos metros de arame? 26 metros de arame em uma volta. Tá? Ok? Agora, a segunda, ele quer saber o quê? As 5 voltas. Então, ele vai colocar uma, aí depois de novo, 2, aí depois de novo, 3, até chegar a 5, completando as voltas, não é? Então, como ficaria, então, no final, essa questão? Você vai observar que, já que uma volta ele vai gastar 26 metros, 5 voltas é só eu pegar 26 vezes 5, que é igual a 130 metros. Então, quer dizer que 5 voltas são 130 metros de arame, ok? Que ele vai gastar. Aí vem a letra C. A letra C quer saber o valor que ele vai gastar. Veja que às 5 voltas ele vai gastar 130 metros. Como cada metro vale R$ 5,75, você vai fazer R$ 5,75 vezes 130. E aí vai dar R$ 747,50. Então, ele gastará R$ 747,50 de arame, ok? Vamos agora para a próxima. Veja que a próxima agora é divisão de números decimais, só que tem sinais nos números. Se são sinais iguais, dá o quê? Positivo. Se eu tenho sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais iguais de novo, positivo. Sinais iguais de novo, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, esta é a regrinha, ok? Então, vamos lembrar
que na multiplicação e divisão de sinais diferentes dá negativo e de sinais iguais dá positivo. Vamos então resolver a primeira questão. A primeira questão que você vai resolver, veja que na divisão tem número decimal só neste número aqui. Então, eu preciso fazer com que este também seja um número decimal. Para eu transformar um número inteiro em número decimal, é só eu acrescentar a vírgula e o zero. Veja que eu acrescentei só um zero porque eu olhei no meu número aqui, olha aqui, ó, quantas casas decimais ele tem? Só uma, então eu só acrescento um zero. Beleza. Igualei as casas decimais, agora eu fiz esses dois tracinhos porque você corta. Joga fora a vírgula, não precisa dela agora no momento, não precisa. Então, você vai fazer a leitura de 386 dividido por 20. Aí você vai começar, 38 dividido por 20 dá 1, e resta quanto? 18. Certo? Ok, 18. Aí, 18, só que você vai baixar o quê? O próximo número, 6. Você vai ter agora 186 dividido por 20. 186 dividido por 20 dá 9. Só que 9 vezes 20 é 180, então resta 60. Resta 6, desculpa. Resta 6. Aí o que eu faço? Acrescento 0, porque eu preciso que a minha divisão chegue a resto 0. Então, eu vou completar com 0. Só que quando você completa com 0, automaticamente você acrescenta a vírgula. Então, agora eu não tenho mais 6, eu tenho 60. E não esquece que eu acrescentei a vírgula. Então, agora 60 dividido por 20 dá 3, resta 0. Agora sim, eu finalizei a minha divisão, tá bom? Veja a letra B. A letra B foi mais tranquila. Por quê? Porque tanto o meu dividendo quanto o meu divisor tem, ó, vírgula. E aqui tem uma casa decimal e aqui também tem uma casa decimal. Então, eu só preciso o quê? Cortar, eliminar a vírgula, não preciso mais dela. Então, veja, 76 dividido por 19. 76 dividido por 19 dá 4, resta 0. Pronto, foi bem tranquila essa, certo? Agora aqui, você tem 17,92 dividido por 5,6. Só que veja que o dividendo, ó, tem duas casas decimais. Então, já que tem duas casas decimais, eu preciso acrescentar um zero para ficar igual. A quantidade de casas decimais do dividendo tem que ser igual no divisor e vice-versa, tá bom? Beleza, já que eu igualei, eu elimino a vírgula. Agora eu faço a leitura assim, ó, 1792 dividido por 560. Vai dar 3, só que resta 112. Desculpa, 112. Só que 112 é menor que 560, então eu acrescento 0, veja. Mas quando eu acrescento 0, automaticamente eu acrescento uma vírgula no meu quociente. Beleza, agora eu tenho 1120 dividido por 560. É igual a 2 e resta 0. Então, fechou aqui a minha conta, ok? Vamos agora para a letra D. A letra D, o dividendo não tem, ele é um número inteiro, ele não é um número decimal. Mas o meu divisor, ele é um número decimal, ó, com duas casas decimais. Então, o que eu faço? Coloca a vírgula e acrescenta-se 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque aqui tem duas casas decimais. Beleza. Igualei as casas decimais, elimina a vírgula. Agora eu vou ler como 15.500 dividido por 25, certo? Aí começamos. 155 dividido por 25 dá 6. Restou quanto? 5. Acrescenta o zero aqui. Esse zero que eu acrescentei é o que está aqui, tá? No próprio número, só eu baixei ele. Baixando, ele ficou 50, ó. Juntou 5 com 0, 50. 50 dividido por 25 dá 2. Restou o quê? 0. Aí você fecha a conta. Mas, professor, e esse zero que está aqui? Olha ele aqui, ó.
Quando você fizer uma divisão e no final sobrar só zeros para você dividir, você pega esses zeros e coloca no seu quociente. Aqui só sobrou um zero, então eu botei só um. Professora, se sobra 2, coloca 2. Se sobrar 3, coloca 3. E assim vai, tá bom? Veja aqui a letra E. A letra E, ó, tanto o meu dividendo quanto o meu divisor são números decimais. Só que no dividendo eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Já no divisor eu só tenho 2. Então preciso acrescentar outra para ficar 3, para igualar. Então acrescentei o zero. Já que eu igualei, elimino a vírgula e faço a leitura como 6.996 dividido por 5.830. E aí você vai fazer o quê? A divisão. Dividindo este valor por 5.830 dá 1. E resta quanto? 1.166. Só que 1.166 é menor, então você acrescenta o zero. Eu aqui estou acrescentando zero porque, ó, não tem nenhum zero aqui não, tá, gente? Quando eu acrescento, automaticamente coloco vírgula no meu quociente. Agora eu tenho o quê? 11.660. 11.660 dividido por 5.830 é igual a 2, e aí resta zero. Ok, vamos agora para a última questão, a última conta da questão 14. Veja, a mesma coisa, são dois números decimais, só que aqui eu tenho 1, 2, 3 casas decimais, e aqui eu só tenho 2. Então, acrescentei o zero, igualei. Aqui tem 3 e agora aqui tem 3. Já que eu igualo, eu corto a vírgula, elimino ela. Aí, eu vou fazer a leitura como 9.576 dividido por 5.320. Dá 1 e resta o quê? 4.256. Como 4.256 é menor que 5.320, acrescenta-se o zero, porque não tem mais nenhum número para você acrescentar. Então, você acrescenta o zero. Como você acrescentou o zero, automaticamente você acrescenta vírgula no quociente. Agora veja, você vai ter 42.560 dividido por 5.320. Vai dar 8 o resultado e resta zero. Então, você finaliza a sua divisão. Cuidado, fiquem atentos que quando a gente aplica divisão com números decimais, é sempre antes de você começar, é contar quantas casas decimais tem no dividendo e no divisor. Quando você iguala, elimina a vírgula. Então, ó, primeiramente, vamos lá, repetindo. Toda divisão de número decimal, observe, ó, o dividendo e o divisor. Iguale as casas decimais. Após você igualar as casas decimais, você elimina a vírgula. E aí você começa a sua divisão. Enquanto não chegar resto zero, você vai acrescentando o zero e resolvendo as questões. Chegou ao resto zero, é porque finalizou a sua conta. Ok? Tranquilo? É importante vocês treinarem isso, tá bom? Então, o resultado, veja, colocado aqui ficou positivo porque os sinais são iguais, ficou negativo porque os sinais são diferentes, ficou positivo porque os sinais são iguais e aqui ficou diferente porque os sinais são diferentes, ok? Vamos agora para a última questão. Ele fala o seguinte, uma instituição de caridade recebeu 124,1 quilos de arroz, que serão distribuídos igualmente para 17 famílias. Então, se ele recebeu essa quantidade toda de arroz e vai distribuir, que conta que a gente tem que fazer? Ó? Distribuir, dividir de forma igualmente, a gente vai aplicar o quê? Uma divisão. Então, veja que o meu dividendo, a quantidade de arroz está representada em número decimal. E a quantidade de famílias não está, então eu vou fazer com que ele fique decimal. Então, eu acrescentei a vírgula e coloquei o zero. Então, veja, um zero e um número aqui. Então, uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. Igualei as casas decimais. O que eu faço agora? Tchau, vírgula. Elimina a vírgula. Eliminei. Agora, você vai ter o quê? 1.241 dividido por 170, porque a vírgula foi embora.
E aí, você tendo 1.241 dividido por 170 dá 7 e resta 51. Como 51 é menor que 170, você acrescenta o zero aqui. Acrescentando o zero, automaticamente você acrescentou a vírgula no seu quociente. Beleza, agora você vai ter o quê? 510 dividido por 170, que é igual a 3. E aí restou zero. Então, ele vai distribuir para a família 7,3 quilos de arroz para cada uma, correto? Então, vamos ver como ficaria a resposta? Então, cada família receberá 7,3 quilos de arroz, ok? Então, galera, espero que vocês tenham entendido a matéria, tá bom? Que ajude vocês a desenvolverem com sucesso todas as questões da apostila, ok? Caso você, logo na primeira gravação, você tenha dificuldade, veja quantas vezes for necessário, que isso é importante. É um conteúdo que você vai levar para a sua vida toda, porque são valores, são números que utilizaremos no nosso dia a dia, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau!